Vamos lá, bom dia pessoal. Bora para nossa terceira live aqui, né? Passar mais conteúdo para vocês. Já agradeço aí para quem, né, esteve aí disposto, né? Novamente, né? Mais um sábado aqui pela manhã para a gente transmitir mais conteúdo para vocês. Vocês estão conseguindo me ouvir bem? Só para garantir, para certificar se está tudo ok? Pode dar um ok no chat, por áudio, do jeito que vocês acharem melhor. Tá tudo bem? Tá dando para ouvir bem? Tá ouvindo sim. Sim? Ótimo. Tranquilo. Ótimo. Qualquer coisa vocês me avisem, tá? Se a voz dá alguma interferência, se a tela às vezes não estiver nítida, dá? Fique à vontade em avisar. Como a gente está fazendo ao vivo, pode ser que tenha algumas interferências, né? De internet, rede, só vocês me avisarem. Fique à vontade para isso. Então, só para a gente esquentar os motores e contextualizar também ao mesmo tempo, né? Então, a gente está aqui na nossa terceira live. Na live passada, né? Nós passamos aí nossa primeira técnica de fazer uma análise das demonstrações contábeis a partir de um balancete real de uma empresa, né? Claro que a gente tirou o nome ali do empresário, o nome da empresa, né? E pegou um histórico um pouquinho mais, né? 2017, um pouco mais afastado. E nós conseguimos, através de três arquivos de balancete, né? Separados, né? Do primeiro trimestre de 2017, janeiro, fevereiro, março, organizar essas informações, sintetizar para extrair dali o balanço, o DRE e conseguir entender o que está acontecendo na empresa, né? A gente viu lá, então, na nossa última live, que a situação da empresa não estava muito agradável, vamos dizer assim, né? Pelo menos no sentido econômico e financeiro. Já na live de hoje, nós vamos apresentar para vocês a segunda técnica, né? Ou seja, não é sempre que a empresa tem lá em mãos um balanço, um DRE ou mesmo um balancete, que já vem prontinho da contabilidade. Não é sempre. E às vezes, quando acontece essa situação, o empresário, né, o gestor, o controle, o assistente financeiro, a pessoa que está ali, né, querendo ter essa informação, ele vai precisar, vamos dizer, se vira nos 30. O que eu vou fazer agora para entender, pelo menos, o jeito que está hoje a situação do meu negócio, né? E geralmente, nesse tipo de situação, é usado um demonstrativo que chama-se fluxo de caixa. Ou seja, pelo menos no sentido financeiro, eu quero saber, né? Como é que está a visão de entrada, como é que está a visão de saída, tá? Então, é isso que nós vamos abordar na live de hoje. E depois, já dando gancho também, né? Na próxima e última live, na nossa quarta, nós vamos abordar a nossa terceira técnica, né, que a gente usa, que é quando a empresa não consegue, né, por algum motivo, os dados da contabilidade, quando ela não tem esses dados financeiros, que pode vir através do fluxo de caixa, ela não tem nada, nenhuma informação. Falou, mas isso é possível? É possível. E digo para vocês, inclusive, que é o que mais acontece, pelo menos na perspectiva de pequenos negócios ou negócios recentes, né, ou que às vezes não tem uma maturidade ainda na questão de gestão. E aí eu vou mostrar para vocês na próxima live como que a gente faz para essas situações, né? Que técnica que a gente pode usar para poder, né, dar um diagnóstico, apresentar alguma coisa para o gestor ou para os gestores, né? Ou para o chefe, dependendo do ponto de vista, ou mesmo se a gente for chefe para o sócio. Como que eu faço, né, para entender a situação se eu não tenho nada, se eu não tenho um fluxo de caixa, se eu não tenho visão de entrada e saída, se eu não tenho nada da contabilidade, né? Então, isso aí a gente vai falar na nossa próxima live. Beleza? Então, na live de hoje, inclusive, eu já tinha compartilhado com vocês o arquivo. Vou compartilhar com vocês agora a minha tela, de maneira completa, tá? Para vocês verem exatamente tudo que eu estou fazendo. Assim que a tela aparecer aí para vocês, vou pedir para vocês me avisarem, tá? Só para a gente garantir que está todo mundo vendo mesmo. Só dar o ok ali, pode ser por chat, por áudio, fica mais fácil para vocês conseguirem dar o ok. Já está aparecendo aí? Bom, perfeito. Então, aqui ao lado, ó, vou abrir aqui já. Isso aqui também é a planilha do cliente, tá? É igual aquele memezinho que a gente tem do professor Cláudio Damasceno. Acabei de abrir a planilha do cliente, né? Daqui a pouquinho eu joguei lá no grupo, né? Então, olha só que interessante, né? Aqui eu tenho a planilha do cliente, o cliente ele tem o hábito, né, de fazer isso daqui, né? Sem desmerecê-lo de maneira alguma, né? Mas para nós aqui organizar uma informação, a gente precisa entender algumas coisas. Olha só, tem uma abinha de pagos, então tudo que ele pagou está lá uma abinha com um monte de informação, vamos analisar já. Tem uma abinha de apagar, também está lá muita informação. Isso aqui é porque eu filtrei, tá, gente? Haja vista que aqui o objetivo é construir o fluxo de caixa e também, ao mesmo tempo, né, não expor todas as informações do cliente, haja vista que ele autorizou, mas restringindo algumas coisas, beleza? Então, aqui tiramos algumas coisas a pagar, mas a princípio vem um monte de coisa, né? Mas está lá a informação a pagar, recebidos, está lá outras informações a receber.
E a gente, de vez em quando, se depara com essa situação, né? Não sei se você aí, né, no seu trabalho, tem algumas situações parecidas, ou se você aí é uma pessoa que faz esse tipo de planilha. Talvez o desafio quando a gente tem uma situação dessa, pelo menos para enxergar o consolidado, é como que eu vou acumular isso tudo, né? Essas quatro abas, né? Então, só reforçando e relembrando também a técnica que a gente usou na aula passada. Então, na aula passada, a gente tinha três arquivos diferentes, em que a gente usou a técnica, opa, vamos tirar os espaços, vamos organizar essas informações e vamos consolidar tudo num arquivo só. Então, de três arquivos, a gente sintetizou em um. Outra situação que pode acontecer também, a gente tem várias abas e um único arquivo, mas a gente precisa centralizar isso tudo numa coisa só, né? Porque senão a gente vai ter que ficar fazendo várias fórmulas, né? Soma-se ou daí para frente, né? Vai querer mexer com VBA e vai querer inventar outras coisas que talvez ajudem, mas talvez não vão ser funcionais, beleza? Primeiro ponto de partida, então, não sei se vocês perceberam, mas antes em si da gente sair aplicando técnica, né, de ferramenta, né, de análise vertical, horizontal, de calcular qualquer índice, é interessante a gente compreender como é que está o estado da informação. Eu acho que vocês já, a essa altura do campeonato, por essa live, já conseguiram compreender isso, né? Que o nosso papel aí enquanto o apoio, enquanto suporte, enquanto guardião dessas informações, além de ter o conhecimento técnico, é entender de onde vêm essas informações, que jeito que ela vem, né? Ou seja, o processo de organização e tratativa. Se eu não tenho o cuidado de organizar e tratar esses dados, eu não vou conseguir ter indicadores. Ou eu vou ter indicador com muito esforço. Eu vou demorar muito tempo, né, para poder chegar nesse indicador. O exemplo que eu dou disso bem prático, né, nós atendemos um cliente que foi, se não me engano, no mês passado, o tempo passa muito rápido, né? Então, o cliente, na ocasião, eu acho que até comentei com vocês lá no nosso grupo, né, mandei um áudio, ele fatura cerca de, grupo, né, mais ou menos, 3 milhões. E o fluxo de caixa dele, acredite se quiser, está no caderninho, na caderneta mesmo, né? Exatamente. Então, assim, é assustador, mas só para vocês verem que é algo que acontece, não é historinha, né? Então, é preocupante. Então, imagina para um cliente desse, né? Beleza, ele já tem informação, isso é um ponto interessante, melhor do que não ter. Mas imagina você acumular 3 milhões do mês no caderninho para poder entender o que é fixo, por exemplo, o que é variável, quanto tempo vai demorar isso? E se o cara anotar errado, se a letra for ruim? Mas quantos caderninhos, quantos volumes vai precisar no ano? Então a gente já começa a pensar algumas coisas, né? E ao mesmo tempo falar, opa, isso não faz muito sentido. Aí detalhe, o cliente tem sistema. E por que que não usa, né? Aí é a nossa missão, enquanto portador dessa informação ou informações, desse conhecimento, dessa autoridade, sensibilizá-lo, né? Os clientes, o chefe, o sócio, para sair dessa zona cinzenta e para a área de automação e realmente ir fazer o que importa, que é gerenciar o negócio. Esse é o ponto interessante. Mas para gerenciar o negócio tem que estar automatizado, né? De forma manual, dá para gerenciar, mas gasta-se muito tempo na consolidação das informações. Então, olha só a primeira abinha que está aí, ó. Pagos, né? Nessa abinha pagos, eu tenho algumas informações. Olha só, vamos só criar um filtro aqui, só para a gente ver ali que tipo de informação que a gente tem se precisar. Olha só. Aqui eu tenho as informações dos meus fornecedores, haja vista que são pagos, né? Pagamentos. E ele tem diversos. Olha só o tanto de fornecedor. Eu já vejo que são muitos fornecedores, né? Então tá lá todas as informações. Tem uma coluna que chama-se valor original. Seria esse valor original? O valor que eu deveria pagar para esse fornecedor. Tem as datas de vencimento. A gente percebe que tem data de vencimento de 2017, 2018 e 2019. Só que esse fluxo de caixa que a gente está analisando, desse caso, desse estudo de caso desse cliente, são os fluxos de recebíveis e pagamentos que aconteceram, né, ao longo dos primeiro trimestre de 2019. E aí eu já vejo uma seguinte problemática, né, a princípio. Opa, se ele trouxe para nós, se o cliente trouxe para nós o primeiro trimestre de 2019, de tudo que ele pagou e recebeu, inclusive tudo que estava aberto, né? Ou seja, tudo que não pagou e tudo que ele não recebeu daquele mesmo período, eu vejo que ele já, como a gente está no pagos, ele está pagando coisa em atraso. De 2017, 2018, né? Inclusive eu posso abrir aqui e ver alguns meses, olha só. Tá? Então é uma coisa que já chama atenção. Será que esse problema, esse cliente não está passando por uma turbulência financeira? Considerando que a gente solicitou para o cliente apenas o primeiro trimestre financeiro de 2019, né? Mas eu vejo que o vencimento é anterior de algumas contas. Isso já chama atenção.
Então, sempre nós temos que analisar essas informações, né, e imaginar e já entendendo o motivo pelo qual o pessoal contratou o nosso serviço. Quando eu vou no campo data de pagamento, que são coisas diferentes, uma coisa é vencimento, outra coisa é pagamento, que quanto efetivamente aconteceu. Agora sim, ó, dentro do campo de pagamento, eu tenho o mês de janeiro, fevereiro e março de 2019, que é o trabalho proposto, né? Então, de fato, aqui eu posso confirmar isso, que aqui corresponde, né, o fluxo de pagamento de janeiro, fevereiro e março, mas apesar dele pagar em janeiro, fevereiro e março, algumas contas são referentes a períodos anteriores. Por isso que eu tenho essa coluna valor de pagamento. Qual é a diferença do valor original com o valor de pagamento? Se vocês perceberem em alguns casos, por exemplo, olha só, vou usar alguns exemplos que estão aqui na tela, só alguns, tá? Eu vejo que o valor original é um, o valor de pagamento é outro. Ali pode parecer que está um pouquinho, né? A diferença bem próxima. Mas a gente vai ver que na hora que a gente faz a diferença entre uma coluna e outra, dá um valor considerável, pelo menos para esse primeiro trimestre, se comparado o valor original e o valor de pagamento. Por que tem essa diferença? Né? Essa diferença acontece simplesmente por atraso. Olha só, venceu no dia 10 essa conta aqui do Alcop. Ó. Ele pagou dia 17, então não vai pagar o mesmo valor, vai pagar 179. Ficar só apenas um exemplo para a gente entender, a gente não precisa olhar todas as contas, né? Mas a gente vê que o cliente ele está atrasando algumas coisas, algumas contas, e isso vai ocasionar um negócio que chama-se despesa financeira, que é a despesa com juros, resumidamente, né? Atrasou, não pagou no dia, a não ser que o fornecedor se isente. E depois nós temos uma coluna muito interessante que chama centro de custo, que aqui basicamente é a natureza da operação, né? A gente vê que, olha só, tem diversos centros de custos. Uma coisa que a gente observa, alguns estão em caixa alta, e outros em caixa baixa, olha só. Na verdade, tem só um, né? Investimentos minúsculo. Isso aqui atrapalha o nosso relatório? De maneira alguma, né? Mas se a gente estiver fazendo ali uma análise já completa, a gente já fala, ó, cliente, na hora que você cadastrar, você tem que ter um padrão de informação. Imagina que se cada parceiro que você cadastre, ou seja, um fornecedor nesse caso, um esteja maiúsculo, outro minúsculo. Não foi o caso que a gente viu, mas pelo menos na categoria de centro de custo a gente viu isso. Então, quem é a pessoa responsável por cadastrar o centro de custo? Vai lá, tem um procedimento para isso? Fala para ele cadastrar tudo em caixa alta, né? Senão pode ser que confunda, né? Isso vai se perder. Imagina a gente pegar um relatório, um tá maiúsculo, outro minúsculo, outro começa com maiúsculo cada palavra, né? Então fica visualmente, né? Não fica interessante, né? Quando a gente vai apresentar isso. Mas a gente já começa a observar isso, tá? Então já vão anotando esses pontos aí interessantes para a gente começar a pensar. Então aqui o primeiro ponto que a gente tem que entender também, olha só, como aqui a gente vai fazer um fluxo de caixa usando aquele conceito de tabela dinâmica, ou seja, para o próprio Excel trabalhar para a gente, o primeiro passo que eu tenho que entender é compreender as informações e depois eu vou centralizar isso. Beleza. Como nós estamos falando de fluxo de pagamento e automaticamente nós vamos consolidar isso, para o próprio Excel trabalhar para nós nessa situação de análise, por exemplo, tá? Nós temos que falar que todos os pagamentos possuem o sinal de negativo. Como que eu faço isso? Aqui já vem a primeira alteração, manipulação de dados. Olha só, o que a gente vai fazer? Então, aqui é a coluna G, que eu vou usar como se fosse uma coluna de apoio, já já eu vou apagar ela, tá? Então, observa aí o que eu vou fazer. Ó. Igual, vou colocar o sinal de negativo e vou selecionar aqui a coluna valor original. Vou dar um Enter, vocês percebam que ele mudou o jogo de sinal, tá? Eu seleciono essa célula novamente e dou 2 cliques. Para quê? Para ele já mudar o jogo de sinal de todas essas informações para mim. Né? Ele fez isso, ele já está com a seleção pronta. Eu dou Ctrl C, vou aqui no valor original, botão direito, ao invés de dar Ctrl V, tá? Botão direito aqui, eu vou colar os valores. Beleza? Pronto. Colei os valores ali, ele já substituiu e já ficou tudo negativo. Ou seja, na hora que eu for consolidar ali automaticamente para o meu relatório de fluxo de caixa, já vai facilitar para nós, já vai entender ali que é uma saída. Vou só autorizar aqui, alguém pediu para entrar. Beleza. Então, dando sequência, vou fazer o mesmo procedimento aqui para a coluna valor pago, tá? Então, aqui igual, sinal de negativo, vou lá na coluna valor de pagamento, seleciono ela, dou Enter. Ele trocou de sinal, arrasto para ele aplicar para as demais colunas. Dou Ctrl C e colo essas informações aqui em cima da coluna de valor de pagamento. Beleza? Então, primeiro passo então, que a gente fez, deixa eu só apagar isso daqui. Primeiro passo que a gente fez foi
trocar o jogo de sinal da coluna valor original e valor de pagamento. Isso vai ajudar demais a gente quando a gente for consolidar esses dados, né? A gente entender o que é entrada e o que é saída. Bom, segundo passo que eu faço aqui nessa questão de coluna, nessa aba de pagamentos, né? Eu vou criar uma coluna que chama-se juros. Para que vai servir esses juros, né? Esses juros vai servir para a gente saber quanto efetivamente é a diferença do valor de pagamento com o valor original. Para isso, eu vou usar aqui o valor de pagamento menos o valor original. Essa primeira situação, vocês viram que retornou zero. Vou dar 2 cliques e ele vai calcular para mim. Ó. Vai calcular tudo prontinho, olha só. E olha o total de juros aqui, ó. Não sei se dá para ver no cantinho da tela, mas é quase 6 mil reais. Então, olha que interessante. De pouquinho em pouquinho, de 7, 3, 6, 34, 19 centavos. Na hora que soma o primeiro trimestre, ó, vou passar aqui para vocês verem que a maioria são, às vezes, 100 reais, né? Mas a maioria, aparentemente, é um valor assim, né? O pessoal fala, vulgo arredondamento, né? Ou pouca diferença. Mas no volume que a empresa tem de pagamento, olha só, dá quase 6 mil reais. Eu não sei para vocês. Mas para mim, a minha visão, isso aí seria um salário de uma pessoa. Ou 2 ou 3 pessoas, dependendo do cargo. Ou mesmo a férias aí do próprio sócio. Então, olha que interessante a gente entender o quanto de juros, né, ou quanto de despesa financeira essa empresa está gerando. Então, aqui eu já começo a entender isso. E eu já vejo que do jeito que o cliente lançou, alterando ali o valor de pagamento, ele não está enxergando os seus juros reais. Ele não está sabendo efetivamente quanto que ele está pagando de juros. Haja vista que ele está aumentando o valor de pagamento dentro daquele centro de custo. Porque 6 mil reais não vai ser aquele centro de custo, por exemplo, despesa com terceiro, atendimento profissional. Vai ser um centro de custo de despesa financeira ao longo desses 3 trimestres. Beleza? Mas já já a gente volta a falar disso, que a gente vai somar o que é janeiro, o que é fevereiro, o que é março, para jogar no fluxo de caixa. Eu vou mostrar para vocês como que a gente faz isso. Beleza? Então tá aqui a tratativa que a gente fez na questão das informações dos pagos, ok? Vou só voltar aqui para a nossa tela original para acompanhar aqui o nosso chat. Acho que vocês também estão vendo até duplicado ali a informação. Tudo bem por enquanto, pessoal? Vocês estão conseguindo acompanhar? Tudo certo? Se tiver qualquer dúvida, fique à vontade aí em questionar, tá? Posso dar seguimento aqui? Beleza, então vamos dar sequência aqui. Então, fizemos o tratamento dos pagamentos. Agora vamos do apagar. Quando eu vou na coluna do apagar, eu vejo algumas semelhanças. A diferença dos pagos e apagar, o próprio nome já diz, né? Pago já foi liquidado. Apagar ainda, né? Por algum motivo, ele está lá em aberto. Seja porque às vezes não venceu ou porque ele não conseguiu pagar. Olha os campos. Fornecedor, valor original, vencimento, centro de custo. Os campos são quase o mesmo, né? Inclusive, se eu voltar aqui no pagos, né? Só não tem a data de pagamento e o valor de pagamento, se eu vou olhar. Por que não tem esses campos? Porque ele não foi pago ainda, obviamente. Mas, como nós estamos pensando em padronizar as informações, o que eu já faço aqui para automaticamente eu entender que isso depois vai converter numa única base de dados? Então, eu já comparo aqui, ó, valor original, data de vencimento. Então, esses dois campos têm que existir também na base do apagar, porque depois, na hora que eu consolidar, fica mais fácil para a gente, né? Então, aqui antes do centro de custo, ou depois da data do vencimento, eu vou colocar essas duas colunas, né? Inclusive, eu vou copiar até a informação aqui do que está escrito, né? Então, tem o erro de digitar qualquer coisa errada. Ó. Então, agora sim, fornecedor, valor original, data de vencimento, data de pagamento, valor de pagamento e centro de custo. Beleza, agora eu estou praticamente com padrão. Beleza. Outra coisa que a gente faz também, conforme nós fizemos ali anteriormente, né, na questão dos pagos. Por ser algo que mesmo que eu não tenha ainda, né, liquidado, é uma expectativa que eu tenho de pagar, eu também já tenho que colocar com sinal de negativo para demonstrar que é uma saída, né, de caixa. Para isso, vou usar aquele mesmo, né, a mesma regra, igual, menos, selecione o valor original. E aí eu vou dar 2 cliques aqui para ele trocar o jogo de sinal para mim, tá? Quando ele dá aquele hashtag, joguinho da velha, né? Vocês não precisam se preocupar, que o valor ele deu maior, tá certo? Olha lá, dá 2 cliques ali, ele apresenta. Inclusive, eu nem fiz isso no primeiro procedimento, porque eu queria que seja tranquilo. Vou copiar essa informação e vou colar aqui no valor original, ou seja, eu já troquei o jogo de sinal. Precisa calcular juros aqui da mesma forma que nós fizemos na questão dos pagamentos? Não tem necessidade, porque o juro só existe quando efetivamente eu pago, tá? Então aqui eu não vou deixar essa coluna de apoio juros, haja vista que ainda não foi liquidado.
beleza? Então, os juros vai ser só uma coluna de apoio que a gente vai usar já já, muito em breve, para a gente poder compreender efetivamente, né, o quanto de juros que ele está pagando em cada um dos meses, né, dentro daquele primeiro trimestre, mês de janeiro, fevereiro e março, beleza? Como aqui não foi liquidado, por enquanto, eu não vou analisar essa informação. Algo que já chama atenção, quando a gente já, inclusive, faz até a questão dos filtros, olha só, algo que já chama atenção, que inclusive já está na tela, mas eu só quero mostrar isso para vocês, ó. Tá lá o centro de custos e tem algumas células que estão vazias. E isso chama muito atenção. Então vamos selecionar só os que estão vazios. Já está aqui, ó, são essas duas, né? Mas vamos selecionar, vai que aparece outras, né? Estão vazios. Olha só. Então tem dois lançamentos que estão vazios. Pode acontecer, isso é o que mais acontece, gente. Não só vazio, mas erro de lançamento. Como é que eu vou saber o centro de custo? Eu sou um consultor, sou um analista, às vezes não estou na operação. O cara não, né? O operador que fez a parte financeira esqueceu. Na hora de lançar o apagar. O que a gente pode fazer? Ah, eu posso entender ali que é taxa de incêndio dentro do centro de custo classificar. Mas como a gente está fazendo um trabalho de orientação, coloca sem classificação. E na hora que a gente for dar o parecer, a gente fala, ó, identificamos dentro do lançamento de contas a pagar que não existe o lançamento de duas contas de centro de custo. Nossa, Eduardo, o que isso vai impactar? O valor é muito baixo, né? Talvez nesse primeiro trimestre realmente o valor seja baixo e não vai ter um impacto grande. Mas a gente já vê um furo de processo. E que no sistema dele, ou no procedimento que ele faz, ele não coloca esse campo como obrigatório. E na hora que ele for lançar a liquidação efetivamente, às vezes a pessoa, na hora que está na correria, baixando ali, né, quantos a pagar, ele não vai saber, ou vai esquecer também, vai ficar em branco. E automaticamente isso pode se repetir por um longo período, e aí perde essa informação. Não é? Aí eu tenho que ter retrabalho, resumindo. Então, para evitar retrabalho, para evitar, vamos dizer assim, furos do processo, é interessante, se a empresa realmente tem um sistema, esse centro de custo ele seja um campo obrigatório, para não furar ali automaticamente esses lançamentos. Mas eu vou deixar aqui sem classificação, como se diz, né? Gestor, olha aqui, ó, sem classificação. Isso vai chamar a atenção dele, né? Por que está sem classificação? Por que eu não sei de custo sem classificação? Chama o fulano, né? Vamos alinhar esse procedimento, vamos falar com ele com virtude de treinamento. Não é questão de colocar o cara na fogueira, né? Mas sim mostrar que a gente é humano, a gente erra. E se o processo não tiver definido, estabelecido e cercado, esse erro vai ficar evidenciado, beleza? Então, tá lá, né, demonstrado ali as contas sem classificação. Os demais é o mesmo princípio, né? Aqui a gente tem diversos fornecedores, olha só, tanto fornecedor que ele tem. Então, aqui realmente todos estão cadastrados em caixa alta. Foi só a questão do pagamento que a gente viu alguns cadastrados em caixa baixa, beleza? Tranquilo, pessoal, com relação a essas alterações aqui do apagar. Deixa eu só voltar aqui para acompanhar aí os comentários de vocês, beleza? Então já alteramos duas abinhas, né? Alteramos ali os pagos, alteramos ali os a pagar. Agora nós vamos alterar toda a questão dos recebidos e o a receber. Beleza? Qualquer coisa vocês me chamam ali no chat, para a gente acompanhando e não passar muita informação de uma vez só. Olha que interessante nos recebidos. Que aqui são as entradas. Aqui sim eles vão ficar positivos, né? Para a gente já ter automação. Eu vejo que tem a conta cliente ao invés de fornecedor, natural, que aqui eu vou receber do meu cliente, né? Vejo que tem também valor original, data de vencimento, data de pagamento, valor de pagamento. Mas não tem um campo que é muitíssimo importante e que tem lá nos pagos. Que campo que seria esse, né? O campo centro de custo, né? Se a gente for olhar aqui, esse campo centro de custo, ele não existe. Mas existe um campo que chama tipo de pagamento. Cartão de crédito, débito, dinheiro. Opa, já vai uma ressalva para o relatório. Por que que os recebidos eu tenho a informação de tipo de pagamento, dinheiro, boleto, cheque, cartão, e nos pagamentos eu não tenho? No mínimo, é uma pergunta que eu tenho que fazer para a pessoa que está fazendo essa operação. Por que é mais importante essa informação estar lá? E por que aqui eu não tenho um centro de custo? Tá? Ah, Eduardo, porque isso aqui é tudo receita de venda, mas será que é mesmo? Como é que eu vou saber? Né? Pode ser que às vezes eu tenha uma venda referente ao imobilizado, que às vezes eu desfiz. E se eu não tenho esse campo centro de custo, como é que eu vou saber disso? Ele vai distorcer o meu faturamento. Às vezes, em um período que eu vou decidir trocar todo o meu maquinário, ele vai distorcer todo o meu faturamento, achando que eu ganhei muito mais do que realmente aconteceu. Então, a informação que a gente tem que destacar no relatório, a gente tem que
fortalecer isso no processo e chamar atenção, beleza? Então, vamos criar um campo aqui. E esse campo, vamos copiar, inclusive, a mesma informação para sair certinho, centro de custo. Vamos colocar aqui. E nessa situação, como ele não classificou, nós vamos imaginar que aqui é tudo receita de vendas. Nós vamos imaginar isso. Vamos imaginar que todos são receita de vendas, beleza? Vamos fazer essa gentileza colocando como essa premissa no relatório, beleza? Para não sair lá sem classificação. Poderia colocar sem classificação, que chamaria mais atenção ainda? Fala, gestor, ó, tem tantas aqui receitas que não estão classificadas, né? Inclusive, eu vejo até o nome de todos os clientes dele. Olha só, alguns em caixa alta, outros em caixa baixa. Realmente, eu vejo que não tem um padrão para cadastrar. Já peguei o segundo caso aqui, já posso, às vezes, até oferecer um treinamento para ele, ou uma mudança de procedimento para ele poder validar isso. E eu vejo que ele tem diversos clientes, olha só. Olha a quantidade. Realmente, aqui eu já vejo que é um segmento muito pulverizado, né? Que a gente pegou no primeiro trimestre, tem diversos clientes aqui. Beleza, e nenhum campo em branco. Ótimo, vai chamar atenção. Outra coisa que a gente pode pensar também aqui, e já começar a imaginar, olha só, será que eu não tenho o valor original, o valor de pagamento? Será que também nem sempre, às vezes acontece o recebimento de juros? Então já começa a imaginar, será que ele está recebendo juros? Vamos entender, será que existe juros também? Da mesma forma que a gente fez nos pagamentos, né? Ou seja, lá nos pagamentos a gente descobriu que tinha quase 6 mil reais de juros, né? Vamos ver se aqui existe também. Vamos criar essa coluna de juros. Vamos fazer a diferença do valor de pagamento com o valor original. Aí vamos deixar o Excel calcular para nós. Existe juros aqui, ó. Joguei, tenho juros de 1.256,07 no primeiro trimestre, né? Vamos arrastar algumas células, olha só. 45, 65, né? Valores menores, a princípio. A maioria, aparentemente, a gente vê que está com tracinho. Não tem, opa, tem outra ali de 800 reais, né? Um valor considerável, né? Vai descendo. Alguns de centavos, né? 10 centavos. Então, eu vejo que no montante total, 1.256 de juros, que é informação relevante. Isso não foi o faturamento do negócio. Esse juros foi cobrado porque o cliente atrasou. Esse no primeiro trimestre, às vezes, pode não representar um valor tão relevante. Mas fato é que eu tenho que separar, né? Receita da minha operação, do que eu faço, com a receita efetivamente financeira, né? Ou seja, quanto que eu estou recebendo aqui que não refere-se à minha atividade fim, que por conta que o cliente atrasou, ou mesmo juros de cartão, etc, tudo mais. Beleza? Então, tratando as informações aqui, basicamente nos recebidos, a gente colocou a coluna centro de custo, classificando ali todas com a premissa de receita de vendas, imaginando que todos são realmente clientes, né? Que poderia, lembrando, ter acontecido às vezes vender algum equipamento. E segundo, nós calculamos ali a questão dos juros, ok? Tranquilo, pessoal, aqui? Beleza? Estão conseguindo acompanhar aí? Podemos ir para o a receber para fazer a tratativa e depois compilar isso tudo? Podemos sim, professor? Ótimo, então vamos lá. Então vamos para o receber, né? Dentro do receber a gente vê também uma similaridade, né? Tá lá cliente, valor original, data de vencimento. Nesse caso que eles parecem muito com a pagar, né? Mas ele não traz para nós essa questão aqui do data do vencimento, data do pagamento, valor de pagamento, ele não traz isso para nós, né? Questão do receber. Então, ele não traz essas informações, além também da questão do centro de custo. E esse aqui também, centro de custo. Por que ele não trouxe essas informações? Porque, opa, data de vencimento, perdão, ele já tem a data de pagamento mesmo. Então, data de pagamento, valor de pagamento, centro de custo. Nesse caso, data de pagamento, só altera-se para recebimento e valor do recebimento, né? Nesse caso, ele não trouxe porque ainda não foi recebido. Mas eu vejo também a seguinte problemática aqui. Nos a receber, também não está mencionando o centro de custo. Será que aquele valor a receber efetivamente é receita de vendas? Ou é um valor a receber de um imobilizado, que seria uma receita, não faz parte da minha operação, né? Uma outra ressalva também que a gente pode colocar. Aqui eu vou colocar como a premissa, como se fosse todo mundo receita de vendas, já que não está classificado. Mas já posso colocar essa observação aí, né? Que é um ponto muito importante. Como é que eu vou saber se realmente é ou não, né? Posso analisar realmente que os clientes, a maioria, pelo que essa empresa trabalha, pelos nomes, são pessoas físicas, olha só. Bem diluído mesmo, né? Então, tem inúmeras aqui, inclusive. Inclusive, eu posso dar uma olhadinha na questão dos vencimentos, né? Quais são as expectativas que tem. E eu vejo que algumas contas ficaram em aberto.
do mês de janeiro, do mês de fevereiro, do mês de março, né? Já vejo que isso aí aconteceu automaticamente, né? Deixa eu só liberar aqui alguém para participar da reunião. Ó, o grande Lucas entrou. Beleza. Então, tá aqui. Tratamos as informações do receber. Agora, o que a gente faz? Então, uma vez que eu tratei essas 4 abas, eu vou consolidar isso daqui. Vou criar uma nova, ó. Vou chamar de consolidado. Vou dar um zoom aqui para vocês poderem enxergar melhor. E o que seria esse consolidado? Esse consolidado eu vou compilar tudo. Haja vista que eu já configurei, todas as 4 abas já possuem os mesmos campos, nas mesmas ordens. Tudo que é saída ou expectativa de saída está com sinal de negativo. Tudo que é entrada ou expectativa de entrada está com sinal positivo. Beleza? Então aqui eu vou selecionar as informações até centro de custo. Juros eu não vou selecionar, tá? Juros eu vou deixar como um apoio mesmo. Daqui a pouquinho eu vou mostrar o que a gente vai fazer com essa coluna de juros. Vou Shift Ctrl setinha para baixo, tá? Para ele selecionar tudo para nós ali. Tá? Puxa daqui até o final. Dou Ctrl C. E vou lá no consolidado e Ctrl V. Cola essas informações aqui. Então, aqui eu já trouxe todas as informações aqui referentes aos pagamentos. Beleza? Só ajustei ali o tamanho das colunas. Já tenho tudo isso pronto. Inclusive, eu posso até operar esse campo aqui, ó. Parceiro. Haja vista que eu estou consolidando tudo isso daqui, entradas e saídas, né? Então, se for entrada, parceiro. Parceiro é coringa. Né? Pode ser o cliente, pode ser o fornecedor, funcionário, né? Se eu quiser, eu posso colocar fornecedor, barra cliente, barra funcionário, enfim. Depois eu vou no apagar e faço o mesmo procedimento. Seleciono aqui as informações, Ctrl Shift setinha para baixo, Ctrl C. Vou lá no consolidado e vou colar essas informações lá no final, né? Ctrl Shift setinha para baixo, que eu já seleciono o último. Vou colar aqui. Observe que na hora que eu colar, ele já vai preenchendo as informações realmente no padrão. E eu já vejo, né, que as informações de data de pagamento e valor de pagamento ficam em branco. Porque realmente isso aqui não foi pago, né? E aí eu vejo que minha tabela faz sentido, ou seja, realmente ele está consolidando numa ordenação correta, né? Fiz do apagar, agora eu vou fazer dos recebidos. Dos recebidos eu faço a mesma coisa, seleciono até centro de custo, não vou usar a informação de tipo de pagamento, porque essa informação aparece só nos recebidos, não aparece nos pagamentos ou no apagar, mas é uma coisa que eu devo destacar para o gestor ou no meu relatório de apresentação. Seleciono essas informações aqui, né? Ctrl Shift setinha para baixo. E vou colar lá no meu consolidado, né? Vou jogar aqui na última linha. Ctrl V. Tá lá as informações dos meus recebidos. Agora falta só receber. Do receber eu faço a mesma coisa, seleciono tudo, Ctrl Shift setinha para baixo, copio a informação e vou lá na última linha e jogo aqui as informações. Não sei se vocês viram, né? Mas tem um pouquinho mais de, deixa eu ver quantas linhas, quase 4.000 linhas, né? Então aqui é uma empresa de pequeno porte que faz algumas movimentações, né? Isso aqui a gente extraiu essas informações do próprio sistema do negócio, né? Então quase 4.000 linhas. A gente está usando o Excel para analisar. Uma vez que eu fiz isso, organizei os campos, fiz a tratativa do jogo de sinal, né? O que eu vou fazer? Eu vou inserir, na guia inserir, tabela. Quando eu faço inserir tabela, o que acontece? Ele já vai automaticamente, visualmente, né? Talvez o pessoal enxergue tabela visualmente, ele já vai colorir. Ele não faz só isso. Todas as informações que depois eu vou inserir, depois da última linha, ele já vai seguindo esse padrão de tabela. E o mais interessante da tabela é que, como eu vou montar uma dinâmica, que vai ser o relatório nosso, de fato, qualquer informação que eu faço, altere ou lance, ele já altera o nosso relatório. Diferentemente, se eu inserisse uma tabela dinâmica direto, sem estar vinculada a uma tabela. Se eu fizer isso, toda alteração que eu fizer, ou seja, todas as linhas que eu inserir, excluir, eu tenho que ficar redirecionando a minha tabela a todo momento. Então, isso acaba ajudando muito. Então, inserir a tabela, eu já vejo que ele já coloriu e já vai dar esse vínculo para nós. E a partir dessa tabela aqui, eu vou inserir a minha tabela dinâmica, que vai ser o nosso relatório, tá? Então, vou na guia inserir, tabela dinâmica. E aqui ele está perguntando qual que é o intervalo. Como existe uma tabela, eu não preciso ficar me preocupado, né, em selecionar tudo, ver que ficou certo. Ele já está falando, ele já está pegando a tabela 1, que foi o que a gente criou agora. Inclusive, a gente pode renomear ela, caso a gente queira, né? A gente vem aqui nesse parte design da tabela, posso renomear ela. TB lançamentos, beleza? Então, a design da tabela, a gente vem cá, se eu quiser, eu posso renomeá-la.
Não vou fazer isso, não tem necessidade aqui a princípio, que a gente está só fazendo uma análise mesmo, mas fiquem à vontade caso vocês queiram. Vou aqui inserir uma tabela dinâmica, está referenciando ao nome dela mesmo. Dou OK. Ele vai criar para nós uma nova guia. Beleza, vou tirar essas linhas de grade aqui só para visualmente ficar interessante. E aqui sim eu já começo a trabalhar o meu relatório, que eu vou chamar de fluxo de caixa, ser abreviado ali, beleza? Quais campos que eu vou usar aqui, né? O pessoal às vezes tem ou dificuldade ou facilidade, mas tem que tomar algumas atenções na questão da tabela dinâmica, beleza? Quais campos que eu vou usar nessa situação aqui? Inclusive, antes mesmo de colocar os campos da tabela dinâmica, a gente ainda tem que tratar aquela questão dos juros, né? Então, aqui eu já deixei ele vinculado automaticamente com aquela coluna consolidada, mas eu ainda tenho que tratar aqueles campos de juros. Que campo que seria esse de juros, né? Da gente fazer aqui o nosso relatório e fazer o fechamento, entender o que está acontecendo nesse cliente. Como nós falamos aqui na questão dos pagamentos no recebidos, os pagos no recebidos, né? A gente criou aquela coluna ali, né? Temporária de juros. Então, nós temos que falar, pô, ele pagou, né? A gente viu ali nos juros, quase R$ 6.000. E recebeu, a gente viu ali, quase R$ 1.300, né? De juros. Então, eu preciso automaticamente mostrar isso por cada mês, né? Inclusive, esse lançamento a gente vai fazer agora. Então, antes de atualizar ali a nossa tabelinha de fluxo de caixa, começar a trabalhar ela, eu vou lá na última linha, olha só, vou lá na última linha, e vou inserir aqui algumas colunas, ó. Vou inserir seis linhas de juros. Ó, 6 linhas de juros. Por que eu estou inserindo 6 linhas de juros? Né? Nós temos 3 meses. 3 juros vão ser receita financeira, 3 juros vão ser despesas financeiras. Então, olha só, período aqui de vencimento, eu vou colocar 31/1/2019. E período de pagamento também, tá? Depois 28/2/2019, 28/2/2019. E depois aqui eu vou colocar 31/3/2019, 31/3/2019. Vou copiar essas informações aqui para baixo. 3 dessas linhas vão ser receita financeira. E as outras 3 vão ser despesa financeira. Beleza. Então tá lá. Por que 6 linhas, né? Um para cada mês. Haja vista, né? Que a gente está analisando o trimestre, a gente é interessante fazer o lançamento mensal, até para entender a questão do fluxo de caixa na sua devida correspondência. Agora eu quero fazer uma pergunta para vocês, até para ver quem está antenado e está ligado. Como é que eu faço para somar esses juros, que é receita financeira, do mês de janeiro? Como é que eu faço para somar esse juro do mês de fevereiro, que é receita financeira? Do mês de março? Enfim, fazer essa sequência de cálculos. Como é que eu faço isso? Quem tem alguma ideia de como que eu faço isso? Vamos voltar aqui para o nosso chat, ver se tem alguém que está realmente ali, está acompanhando, né? Que tem essa ideia. Eu voltaria lá na planilha de a receber e o que foi recebido. E somaria, né, o que foi de janeiro até janeiro, né? De todo janeiro, na verdade. Todo fevereiro e todo março. Perfeito. Ó, então voltar lá na planilha e somar. Posso fazer isso manual ou posso fazer isso automatizado, né? Tem pelo menos duas Pode formas, fazer né? por fórmula, né? Isso, eu posso fazer lá os filtros, já que a gente já criou as colunas. Filtro janeiro, seleciono a coluna toda juros e vou lá e lanço. Ou posso fazer isso por fórmula, né? Tem duas, pelo menos, né? Pelo menos, 2 caminhos. Nenhum é uma verdade absoluta, são só formas diferentes de fazer. Então, por exemplo, vou fazer aqui usando uma fórmula, né? Como é que eu faço isso? Então, aqui eu vou usar soma cis. Por que soma cis? Ele vai somar se atender a alguns critérios. Cis, que vai ter mais de um critério, tá? Vou abrir aqui o parênteses. Acho que vocês estão vendo a fórmula toda, né? Que eu estou compartilhando minha tela para vocês. Aí eu vou perguntar assim, primeiro, qual que é o intervalo de soma? Como eu estou fazendo a receita financeira primeiro, né? De janeiro, então eu vou lá nos recebidos. Recebidos. Vou selecionar aqui a coluna de juros. Vou selecionar ela toda. Ponto. Então, intervalo de soma, coluna H. Selecionei ela toda, clicando aqui no H. Ponto e vírgula. Aí ele vai me perguntar qual é o intervalo de critérios, ou seja, com base em que eu vou somar? Tem que ser com base em tudo que está sendo pago em janeiro. Qual é a coluna que fala que eu estou pagando em janeiro? Essa coluna aqui, ó. Data de pagamento. Então eu vou selecionar ela, que ela é um critério 1. Ponto e vírgula. Que critério é esse? Ou seja, se é janeiro, ele tem que ser maior
Então, aqui eu vou abrir aspas duplas, maior ou igual, e vou digitar o tempo. A1/1 de 2019. Fecho, aspas duplas, terminei o primeiro critério. Só que não basta ele ser maior do que 1/1 de 2019. Então, eu vou colocar aqui ponto e vírgula, vou colocar o critério 2. Qual é o critério 2? Também data de pagamento. Porque além dele ser maior do que 1/1 de 2019, ele tem que ser menor ou igual a 31/1 de 2019. Ponto e vírgula, aspas dupla, 31, opa, perdão, menor, esqueci da função, menor ou igual a 31, aspas duplas, né? Faltou as aspas, né? Isso. Esse negócio de falar e fazer, rapaz, 31/1, mas obrigado, Felipe, de 2019. Fecha aspas dupla, fecha o parênteses. Ou seja, eu estou falando assim, Excel, você vai lá na coluna recebidos, na guia recebidos, perdão, coluna juros, você vai somar se a data de pagamento ele for maior ou igual a 1/1 de 2019, ou se ele for menor ou igual. Resumindo, esse intervalo. Vou dar um Enter, a gente dá aquela suspirada, né? Nossa, deu certo a fórmula, né? Mais ou menos assim, né? Ah, deu certo. Então, somou 837,52. Se eu quiser conferir, por exemplo, eu estou inseguro, isso aqui, não sei se esse trem está certo, não, né? Pode ser que fique assim. Se eu só atualizar os meus filtros aqui, que aquela coluna de juros não tinha pegado. Se eu quiser, eu posso filtrar aqui tudo que está com o mês de janeiro, ó, 2019. Vou lá naquela coluna juros, Ctrl Shift setinha para baixo, válido, 837,52, que é o outro procedimento que eu poderia fazer, né? Selecionar e digitar manual. Eu vou lá e vejo 837, então tá certo, então é isso mesmo, né? Tá correto, tá fazendo certo, né? Deixa eu só tirar esse filtro aqui para a gente fazer as demais formas. Na verdade, não precisa nem tirar o filtro, né? O que eu faço agora? Olha que interessante. Uma vez que eu fiz uma fórmula, Ctrl+C, Ctrl+V, Ctrl+C, Ctrl+V. É isso, Eduardo? Copiei e colei. Agora, o que eu faço? Eu só altero a data. Do 1/1, 1/2, e confirma aí se eu estiver errado, tá? Fevereiro de 2019, 28. 28/2. Só alterar a data, porque a fórmula está pronta. Não precisa fazer de novo. Pronto. Olha só, atualizou. Depois eu altero do mês 3. Fevereiro do mês 3 também, até o dia 31. Beleza. E se eu somar os dois, tem que dar 1.200 alguma coisinha, né? 1.256,07, que é o que a gente tinha visto. A diferença do valor original com o valor efetivamente ali recebido. Então, olha só, ele conseguiu pegar os 1.252, que era o total do primeiro trimestre, diluir janeiro, fevereiro e março. Ótimo, agora isso aí já vai ajudar a gente a ter uma clareza de receitas financeiras, que inclusive eu já vejo que janeiro foi o período que teve maior. Ou seja, o pessoal atrasou mais, aconteceu alguma coisa ali em janeiro, né? Faço a mesma coisa para as despesas financeiras, só que aqui eu tenho que criar a forma, haja vista que é uma outra guia, beleza? Então aqui eu vou lá, soma CIS, abro parêntese, né? Ou seja, eu vou somar qual é o intervalo de soma. Vou lá nos pagos, nessa coluna de pagos eu vou selecionar aqui, na guia de pagos, coluna de juros, ponto e vírgula. Vou selecionar o intervalo de critérios, que é o mesmo, né? Data de pagamento, seleciono ele, ponto e vírgula, abro aspas duplas, maior, quase que eu esqueço de novo, hein? Maior ou igual 1/1 de 2019, fecho aspas duplas, ou seja, você vai somar a coluna juros se realmente a data de pagamento for maior ou igual a 1/1 de 2019. Ponto e vírgula, eu vou para o critério 2. Vou selecionar também a data de pagamento, ponto e vírgula, aspas duplas, menor ou igual a 31/1 de 2019. Fecho aqui. Vai somar. Olha só, janeiro. 3.530 de despesa financeira. Muita coisa, hein? Vou fazer a mesma coisa, Ctrl+C, Ctrl+V, eu arrasto para baixo, nesse caso aqui, e vou alterar aqui o mês para o mês 2, tá? Mês 2, lembrando que mês 2, 28. E depois aqui para o mês 3. 31/3. Beleza, então, se eu somar aqui as despesas financeiras, eu vejo 5.990, que é o que a gente tinha observado. Então, daqueles quase 6.000 de juros, eu vejo que a maioria, realmente, eu estou tendo, né, no mês de janeiro. Olha que interessante a informação que eu já tenho. Mês de janeiro foi o mês que eu tive mais despesa financeira e mais receita financeira.
Será que é um comportamento que sempre acontece? Então já tem uma informação interessante. E antes de voltar também na nossa planilha de fluxo de caixa, vou convidar vocês a criar aqui uma coluna que vai nos ajudar também. O tipo. Que coluna que é essa? Essa coluna tipo. Essa coluna tipo vai mostrar para nós tipo entrada e tipo saída, né? Para ele já classificar para nós. Vai ajudar bastante na questão das contas, né? Do plano de contas. Como que eu faço para classificar isso? Para ficar mais rápido, né? Pelo em um a um. Eu vou aqui na coluna centro de custo e vou digitar tudo que for receita. Olha só. Aí, tudo que for receita, ó. Que inclusive ele até duplicou receita de vendas, né? Porque uma vez eu digitei receita de venda e de venda. Olha que interessante. Ele já mostra isso para nós. A gente já faz um ajuste aqui para ter só uma receita de venda, né? Então aqui, receita de vendas. Eu já vou dar 2 cliques aqui, que aí todo mundo fica receita de vendas, né? Lembrando que eu tirei a parte de juros. Olha lá, agora sim, né? Receita de vendas e receita financeira. Esses dois aqui são todos tipo entrada. Dou 2 cliques aqui, ele já arrasta para mim. Inclusive, no valor de pagamento, ou no valor original, eu vejo que todos devem estar positivos. Só para confirmar mesmo se não tem nada lançado errado, né? Eu dou essa confirmada, né? Vai que, né? Tem uma receita negativa, então alguma coisa ficou errada, né? Beleza, tudo certo. E aí depois, o que eu faço? Eu faço um filtro com todos, exceto que não seja receita. Porque se não for receita, é despesa, né? Ou seja, saída, nesse caso aqui, o tipo saída. Dou 2 cliques aqui e certifico também nas colunas se estão todos negativos, né? Olha só, todas as informações estão negativas aqui. Pronto. Então, agora que sim, eu já fiz os ajustes. Coloquei a coluna ali de juros, as informações de juros, aliás, e a coluna tipo para facilitar para nós aqui na classificação. Quando geralmente a gente faz essas alterações, é sempre interessante a gente vir com o botão direito aqui, né? E atualizar. Quando eu atualizo, ele já vai automaticamente recarregar essa base conforme a tabela 1. Beleza? Então, se a gente observar, o tipo não estava aqui antes, ele já apareceu. Como que eu vou criar, então, agora no relatório de fluxo de caixa? Eu vou selecionar aqui a coluna de valor, valor original, vou selecionar ela, e vou colocar aqui na coluna de valores. Ó, selecionei. Ele já dá o resultado do trimestre. Já dá uma assustada, né? E antes de dar aquela assustada, eu venho aqui nessa parte, vou configurar ela, campo valor, para ser apresentado no formato de número, né, em moeda. Ok. Então eu já vejo, olha só, já a informação aqui que já dá para nós, já dá aquela, talvez, né, uma assustada, ou talvez dê aquela clareza. Ah, eu já imaginava isso. Depois, o que eu faço? Eu pego o campo tipo e coloco como linhas. Ó, tipo, coloquei como linhas. Inclusive, tem algumas informações ali que ficou sem classificação. Olha só, 5.990. Eu acredito que deva ser alguma coisa referente aos nossos juros, né? Que talvez tenha ficado classificação, né? Vamos confirmar se foi. Se realmente os nossos juros, eles não ficou classificado como saída, olha só. Realmente ele não ficou. Eu coloquei para ele arrastar, mas tá vendo? Olha que interessante. Então ele não ficou. Então o que eu faço? Seleciono aqui, coloco ele, né? Então, colocamos os juros. Vou dar uma atualizada agora, ó, botão direito atualizar. Olha que interessante. Então ele já mudou ali a questão dos juros para nós, né? Já atualizou. E aí o que eu faço? Então já tem a visão de entradas e saídas. Nossa senhora, já dá aquela, né? Já tem a clareza e fico preocupado ao mesmo tempo, mas calma para analisar. E aí depois o que eu faço? Eu preciso quebrar isso aí por períodos, né? Entrada e saída legal, mas eu preciso saber o que é cada mês. Para isso, como nós estamos falando de fluxos, né? De caixa, recebimentos, pagamentos, vamos selecionar a coluna que data. Data de pagamento como colunas. Então, data de pagamento eu coloco como coluna. Aí ele já cria para mim. Olha que interessante. Então já começa, né? Já saio da zona cinzenta. Já começa a ver o mês de janeiro, começa a ver o mês de fevereiro, março. Aquilo que está menor do que 1 de 1 de 2019 é as contas que estão em aberto, tá? Já vamos explicar isso daí. Beleza. Então já vejo que tem uma clareza. Eu vejo que o mês de janeiro ficou negativo, o mês de fevereiro ficou negativo e o mês de março salvou, né? Ficou positivo. Mas no consolidar, está tudo negativo. E o que seria aquele menor do que 1 de 1 de 2019? São todas as contas que ainda não foram pagas ou recebidas. Porque como a gente colocou na coluna a conta data de pagamento, tudo que tiver com data de pagamento em branco está ali. Ou seja, a gente já sabe o total que ele deixou de receber e deixou de pagar daquele período. Olha a quantidade, hein?
128 mil que eu deixei de receber. Eu ainda preciso receber, na verdade, né? Eu não deixei, não dei como perder. E tenho ainda a pagar 150 mil, mas mesmo assim, considerando ainda esse valor que precisa ser, né, recebido, eu ainda tenho mais contas a pagar ainda, né? Que talvez assusta. E aí a gente pode perguntar, que tipo de entrada, que tipo de saída é essa? Aí eu pego a coluna centro de custo e coloco abaixo do tipo. Olha que interessante. Então aqui ele já trouxe informações valiosas. Peguei a coluna centro de custo, coloquei abaixo do tipo, ele já trouxe uma série de informações. E algumas coisas já chamam a atenção nossa. Olha, por exemplo, isso daqui, ó. Folha de pagamento e folha de pagamento. Se vocês observarem, é a mesma coisa. São folhas de pagamento. E por que está diferente? Erro de processo, aquilo que nós estávamos falando. Cada um criou-se dois planos de conta. Um chama plano de conta folha de pagamento e outro com A. Opa, então tá errado, tá? Porque isso, olha só, isso vai distorcer aqui para nós. Tem como ajustar isso? Tem como ajustar isso. Como que eu faço? Olha só outra aqui, materiais, ó, do mesmo jeito. Do mesmo jeito que veio do cliente, tá, gente? Coloquei aqui. Às vezes colocaram um espaço ali no materiais, que o sistema enxerga o espaço, mas às vezes o nosso olho nu, a gente não consegue ver esse espaço, né? Mas está escrito igualzinho, mas tem dois. Mas certeza que tem um espaço ali. Então a gente precisa, aqui a gente pode ajustar no Excel, mas lá no sistema é importante. Definir um procedimento. Quem cria esse centro de custo? Provavelmente essa pessoa não está tendo uma atenção. Tem coisas duplicadas aí que podem interferir no relatório. Então, eu vou aqui no consolidado, por exemplo, e vou filtrar folha, né? Para a gente ajustar. Folha de pagamento, ó. Então, geralmente, folha de pagamento, geralmente na abreviação, a gente abrevia assim, né? PGTO, geralmente. Fica à vontade de abreviar, não tem uma regra aqui, mas enfim, né? Sistema do pessoal lá, vamos abreviar, geralmente, como o pessoal faz. Então, folha de pagamento, abreviei de uma única forma, né? Confirmar, folha de pagamento. Beleza. E aí, o que eu faço? Dou uma atualizada aqui, vocês vão ver que ele vai sumir já. Ó. Então, ele já agrupou as informações. Isso que é interessante, né? Agora, esses materiais eu faço o mesmo procedimento. Materiais. Eu vejo que por algum motivo deve ter ficado algum espaço. Né? Vou certificar aqui agora se realmente ele atualizou. Ó, materiais já sumiu. Então, ajustei folha de pagamento, ajustei materiais. É interessante a gente dar uma olhadinha nas outras contas, ver se não tem nada, né? Olha só, olha uma coisa que chama atenção. Prolabore e retirada do sócio. Isso não é a mesma coisa? Prolabore e retirada do sócio é a mesma coisa. E aí eu vejo que são coisas que estão cadastradas com nomes totalmente diferentes. Por exemplo, diferente da folha de pagamento e materiais que estavam bem próximos, às vezes um espaço, um A, né? Então aqui eu preciso ajustar também. Então, eu vou lá no retirado dos sócios, por exemplo, e escrevo Prolabore. Como aqui tem poucos, né? Já faço o ajuste. Que é a mesma coisa, ou deixo de um lado ou do outro, porque as informações aqui não estão consolidadas, né? Atualiza aqui o relatório. Já vou vendo, né, que realmente o processo de cadastrar centro de custo está furado. Não existe uma atenção, uma avaliação se a natureza já existe, né? Então, já é uma observação muito importante. Outra coisa que eu vejo, olha só, outras despesas operacionais e despesa não operacional. Ou seja, a gente vê praticamente que só tem um mês lançado de despesa não operacional. Geralmente, contabilmente falando, né, até pela legislação contábil, não existe mais, né, vamos dizer assim, a conta contábil, vamos dizer, como despesa não operacional. Tudo que, entre aspas, era antigamente como despesa não operacional, hoje é lançado como outras despesas da operação. Quando é vendido imobilizado, eu compro uma ração para um cachorro, sempre que é o cão guarda da minha empresa, né? Ou seja, uma despesa que não faz parte da atividade fim do core do meu negócio, tá certo? Então é interessante ajustar. Considerando que outras despesas operacionais são lançadas todos os meses, e a gente vê que essa conta de despesa não operacional está apenas um mês, então eu vou converter ela, que é o mais fácil, que tem um único lançamento. Então, o que for despesa não operacional, eu vou cadastrar como outras despesas, tá? Vamos buscar aqui, não operacional, eu vou cadastrar como outras. E o bom do Excel é que quando a gente já vai digitando, ele já puxa a informação. Só começa a digitar, eu já dou um Enter, ele já faz isso para nós, né? Vou atualizar aqui. Olha, já tirou. Agora eu acredito que sim, a gente tenha eliminado, né? Pelo menos a princípio, né? Para nós aqui no estudo de caso, fazemos a avaliação. Aquela sem classificação, vamos deixar sem classificação para mostrar, olha só, ajustamos essas naturezas, né?
folha de pagamento, tal. Pontuamos isso tudo no relatório. Mas ainda assim tem alguma coisa que você precisa certificar aqui, que natureza que é essa, né? E aí a gente vê, né, aquela questão dos investimentos, que está em minúsculo, né? Quando está no relatório, pode ser que a gente fique mais claro, né, de ver. E a gente tem todas as informações de saída de forma analítica. O que a gente pode fazer aqui ainda para melhorar, enxergar a nossa visão? Isso aqui é um fluxo de caixa, mas nada impede da gente agrupar essas informações, além de entrada e saída, como categorias, por exemplo, fixo e variável, gastos fixos e gastos variáveis. Então, por exemplo, vamos agrupar o fixo, né? Aqui seria, nesse caso aqui, o fixo, por exemplo, seria despesa de ocupação, despesa com comunicação, moto, manutenção, folha de pagamento, outras despesas operacionais, prolabore. Sem classificação eu vou deixar propositalmente fora do fixo, tá? Se eu não pulei nada, eu acho que são esses, né? Despesa com imposto, terceiro. Se tiver outro, depois a gente agrupa novamente. Vamos colocar aqui o botão direito, agrupar. Então ele agrupou aqui, fez o agrupamento 1, ó. Vou chamar isso aqui de custos e despesas fixas. Pode chamar de gasto fixo também. Beleza. Agora vamos aos variáveis. Atendimento profissional. Minha interpretação aí tem que conhecer a realidade do cliente. Atendimento profissional é alguém que eu chamo para me ajudar numa prestação de serviço. Que geralmente é um variável, nem sempre vou chamar. Tá? Inclusive, a gente vê que o valor ele tem alteração ao longo dos períodos, né? Então, a gente entende atendimento profissional como seja aquele prestador avulso. Tá? Então, tem que entender se junto ao cliente, de fato, isso acontece para classificar ele como variável. Tá? Então, atendimentos profissionais, comissões, né? Ou seja, variação em virtude da venda, impostos também, variação em virtude da venda, despesa com terceiros também, né? Inclusive, até um questionamento para ser feito junto ao cliente. Qual é a diferença do atendimento profissional e despesa com terceiros? Será que eu não posso agrupar isso? É diferente? O profissional é um especialista e esse terceiro é um generalista? Tem que questionar junto ao cliente, né? Então, o fato é que a gente já vai agrupando isso daqui. Vamos ver se tem mais. Materiais, né, que é um custo variável, usado na prestação ou na produção de serviço, né? A princípio, eu acredito que sejam essas variáveis, né? No botão direito, agrupar, fez o agrupamento 2, custos e despesas variáveis. Então, eu já vejo que já vai tomando forma aqui, né, o meu relatório. E depois, tem um negócio de cheque devolvido e devolução paciente. Vou agrupar isso daqui, né, em devoluções, de maneira geral. Sempre é interessante entender por que está sendo devolvido, o cheque não foi compensado, o que está acontecendo, né? Então, está lá devoluções. E depois aqui eu tenho despesas financeiras que, inclusive, estão duplicadas. Olha só, despesas financeiras. Eu tenho duas informações, só por conta do S, ó. Olha que interessante. Então, a gente vai lá no consolidado, tinha passado essa informação batida. A gente coloca financeiras. E vou despesa financeira. Então, despesas financeiras. Vamos consolidar tudo para ele ficar agrupado para nós, né? Pronto, já agrupou para nós, já temos esse facilitador, despesa financeira está agrupado, investimento vamos deixar separado e sem classificação também vamos deixar assim, tá? Vou só ordenar aqui, devolução vou colocar primeiro, tá? Arrastando aqui. Então, olha só, eu tenho as devoluções, custos e despesas variáveis, custos e despesas fixas, despesa financeira, investimentos e sem classificação. Receita de vendas, receita financeira. Aqui eu já tenho uma informação de cada mês, janeiro, fevereiro, março. Tem informação compilada do trimestre, tem informação do que ficou em aberto. Então aqui eu já tenho várias informações, né? Ou seja, opa, tá tendo inadimplência nesse negócio, tanto para pagamento quanto para recebimento. Que inclusive, né, para recebimento é de quase 130 mil, para pagamento de 150. E eu vejo que a maior parte da inadimplência, por exemplo, está aqui no gasto fixo, né? Eu posso, inclusive, entender qual é a maior, olha só. Folha de pagamento. Tem inadimplência de folha de pagamento? O que seria isso? Risco trabalhista? Opa! Aí, se eu quiser, inclusive, saber que tipo de conta é essa, eu posso colocar o parceiro abaixo do centro de custo, que ele vai abrir automaticamente que despesa é essa, né? Que está lá na questão aqui da folha de pagamento, olha só. Despesa com comunicação, despesa com pagamento, a folha de pagamento. Ele vai trazer automaticamente o que seria, ó. Tudo que está acontecendo, ó. Tá vendo?
Então, ele traz um nível mais analítico ainda, caso eu precise. Assim como nos recebimentos, olha só. Ele vai trazer quem são os clientes que estão devendo. Inclusive, eu posso até ordenar isso daqui, né? Eu posso classificar. Quem é o cliente que me deve mais? Ó, tem um cliente devendo 12 mil. Por que que eu não? Será que eu cobrei ele? Não cobrei? O que está acontecendo? Quem é esse cara? Eu tenho um registro disso? 12 mil reais? Opa, eu tenho muito cliente pulverizado. E aí eu já começo a trazer o trabalho de investigação. Né? Isso aqui é só para vocês verem. Você vê que ele amplia a tela bastante. Então, eu vou tirar aqui o parceiro, vou voltar ao nível geral. Ou seja, as contas que chamarem atenção, eu vou, entre aspas, explodindo para o analítico. Né? Mas fato é, eu vejo que em termos de fluxo de caixa, essa empresa aqui, né, não está muito interessante. Então, tá legal. Precisa ser feito um trabalho tanto de mudança de procedimento, de cadastro de informação, de treinamento para lançamento, né, das informações, que a gente vê que não existe um padrão, assim como também investigar se existe um processo de cobrança, se existe uma gestão, se essa empresa está passando por alguma turbulência, por algum momento de estabilidade, mas fato é, eu vejo que as contas não estão fechando, exceto aqui no mês de março, tá? Beleza? Tranquilo? Conseguiram pegar aí, pessoal? Eu fiquei um tempo sem interromper, perguntando se estava tudo bem. Tudo certo? Tranquilo. E aí, o que vocês acharam aí desse relatório de fluxo de caixa? Vocês acham que pode ajudar o cliente, às vezes, quando não tem nenhuma informação, né? Mas tem a parte financeira. Consolidar, apresentar isso para ele de uma forma dinâmica, né? Mostrar as informações, né, do que está acontecendo no negócio. Show de bola nessa tabela dinâmica. Fica bacana, né? Acaba ajudando e dando autonomia, né? Que, inclusive, ele pode, né, continuar esse procedimento, né? Analisando o que está acontecendo no negócio. Olha só, ele pode aqui certificar, fazer análise vertical, né? Porque o trabalho não para aqui. Opa, qual é a conta que tem mais representatividade, né? A gente vê que é a parte variável. Dentro do variável, o que chama mais atenção? Você pode olhar lá o que chama mais atenção, né? Qual é a conta que chama mais atenção? Você pode agrupar aqui, classificar também as informações, né? Para verificar. Opa, imposto, inclusive tem um saldo de imposto que não está pago. O que isso aconteceu, né? Porque março tem só R$ 1.000, né? Não pagou o resto, lançou. Isso aí está como em aberto, né? Então aqui começa todo o trabalho de investigação. Lembrando de um ponto importante, né? Lembrando que quando a gente está fazendo esse trabalho de análise, né, das informações, ele nos auxilia a dar um norte na investigação. Ele ajuda a gente a fazer as perguntas certas. Muitas das vezes, através dessas perguntas que a gente vai encontrar as respostas, né? Entender o que está acontecendo no negócio, se o faturamento do negócio está caindo ou não. Em termos de fluxo de caixa, a gente vê que os recebíveis estão caindo, os recebimentos, ó. 296, 278, 258. Mas será que o faturamento também está caindo, que é coisa diferente? E será que, por que não existe, né, uma figura aí do balanço patrimonial e DRE? Será que seria possível também analisar e fazer uma complementação junto com o relatório de fluxo de caixa? Então, a gente já começa a imaginar algumas possibilidades, beleza? Então, a partir daqui, é o nosso demonstrativo que a gente deve ainda continuar. Tanto na questão de relatório, né, montar isso, para automaticamente agendar uma apresentação, quanto na criação de indicadores, né, vertical, horizontal, mostrar as contas mais relevantes, né? Então, isso é, sem dúvidas, muito importante. Além disso, sempre agendar uma apresentação para mostrar isso, né? De repente, mostrar do jeito que a gente fez aqui, né? Abrindo um analítico, mostrar como foi feito o processo, beleza? E um ponto de atenção que eu deixo aqui para vocês, gente, sempre que vocês forem fazer um relatório, sempre tentem fazer o mais objetivo possível. Gestor, ainda mais, nós sabemos, né, que a gente está todo momento sendo bombardeado de informação. Então, você fazer um relatório lá de 50 páginas, isso é muito bonito. Isso vende, né, coloca lá gráficos, imagens, isso é muito bonito. Mas para apresentação mesmo, efetivo, real, o cara vai ler, tenta ser o mais objetivo possível, tá certo? Isso é uma sugestão que eu dou, não é verdade absoluta. A gente sabe que no dia a dia o tempo é corrido e às vezes nem sempre o gestor tem um tempo para ficar lendo, né? Então, se mostrar algo muito grande, talvez chame a atenção, fica bonito e tudo mais, você pode às vezes até ter duas versões, né? Uma versão, vamos dizer assim, entre aspas, né? Full, tudo completo, todos os níveis de detalhe possível, e uma versão mais slim, mais objetiva, direto ao ponto. Né? Eu, geralmente, particularmente, gosto de trabalhar com objetividade. Tá? Eu acho que o simples vence o sexy, né? Você joga lá automaticamente o que precisa ser dito e apresenta o resto complementando. Beleza, pessoal? Então tá aí a nossa terceira live.
Não sei se ficou mais alguma dúvida, deixa eu parar a apresentação para eu ir para a tela cheia. Espero que vocês tenham gostado, espero que tenha agregado aí para vocês. Esse é o grande propósito. E lembrando também que, além de participar aqui no ao vivo, igual vocês estão fazendo, vocês podem também automaticamente ter o acesso ao vídeo gravado, né, que vai estar na nossa plataforma. E além disso, também eu sempre recomendo, né, que você vai lá na nossa plataforma, baixe esse arquivo, tente fazer também. Lembrando que cada análise a gente vai chegar, né, em níveis, por exemplo, de escrita de relatório em formas diferentes. Cada um tem uma forma de escrever diferente, uma forma de concluir diferente. Então, eu quero aí deixar esse desafio para você, né, que ainda, de repente, não teve o acesso ao arquivo. Entre lá na plataforma, faça essa análise, manda lá um print no nosso grupo, né? Eu já fiz alguns desafios, né? Falando para o pessoal fazer e colocar o print, né? Por enquanto, até o momento que a gente está gravando e falando esse vídeo, né? Dia 12/6/2021, inclusive dia dos namorados, né? O pessoal está aqui firme e forte. Por enquanto, ainda não tivemos um print de uma resolução. Mas quem sabe você não é o primeiro, né? Chama a atenção de alguém, já conhece algum parceiro que vai te ajudar no seu trabalho, ou mesmo oportunidade para se destacar, né? Coloca essa informação no LinkedIn, olha só o case que eu fiz, né? Pegou informação real, que isso aqui são dados de clientes reais, tá, gente? Peguei informação real e consegui compilar, consegui chegar numa análise, né? Então, aqui a gente está no momento ainda do laboratório. O objetivo é a gente ser um analista, ter um consultor. Então, se eu não tenho um laboratório, depois eu não vou conseguir ter essa experiência, ter essa confiança. Então, eu conto com vocês e se precisarem de mim, contem comigo também. E lembre que o nosso grupo está lá aberto sempre para receber, né, feedbacks, para receber as informações, questionamentos de vocês, qualquer tipo de dúvida. Me despeço aqui e espero vocês na nossa próxima live, na nossa quarta e última live, em que eu vou apresentar para vocês a nossa terceira técnica de como que a gente pode, né, ter gestão sem ter nenhum indicador. Como que eu faço isso, né? Que segredo é esse? Então, espero vocês aí na nossa quarta live daqui a 2 semanas para a gente poder falar sobre o assunto. Grande abraço, pessoal. Excelente final de semana e até a próxima. Valeu, professor. Um abração. Valeu. Até a próxima. Até a próxima. Hein, professor? Aí a gente já pode pôr em prática, no caso, né? Que a gente já está atendendo lá. No caso,